Olá, eu sou Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje vamos falar de Mundial de Kart. E aí, amigos do Senna TV, mais uma vez um papo bem interessante aqui sobre a carreira de Ayrton Senna e a gente vai falar hoje sobre um capítulo específico que é muito legal, Mundial de Kart. E para falar disso, estou com o Gastão Fraguas. E aí, Gastão, beleza? Obrigado por ter vindo aqui no Senna TV. E o Gastão, ó, simplesmente campeão mundial de kart de 1995, um título que o Ayrton perseguiu tantas vezes, né? E você acabou conquistando, Gastão, em 95. Então eu queria que você contasse para o fã de Ayrton Senna, que a gente sabe que é uma conquista muito importante, que o Senna correu muito atrás, mas é claro, o Ayrton teve uma carreira fantástica na Fórmula 1, 3 títulos mundiais, 41 vitórias, enfim, se tornou realmente um grande hito. Mas no kart, como é que é essa questão do Mundial? É praticamente você decide um ano em uma competição, né? É isso aí. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, é uma honra estar aqui. E realmente o Mundial de Kart é uma prova única e tive a oportunidade de ser campeão. Então também até aproveitando o gancho, acho que antes de eu ir para a Europa, começar no kart, eu acompanhei também a carreira do Senna no kart, as histórias. O pessoal da Europa sempre contava as histórias do kart do Senna lá fora e realmente ele foi 2 vezes vice-campeão do mundo, mas que na verdade, independente dele ter sido vice, ele era considerado o melhor, então isso é muito legal. Que é mais ou menos como a gente diz assim, claro, a gente tem um resultado final, o título, né, de campeão, mas você também ser o piloto que chama a atenção no fim para uma equipe de Fórmula 1, o pessoal já está meio de olho ali, né, Gastão? Com certeza, porque assim, para nós brasileiros é mais difícil. Por quê? Porque o kart hoje, o kart é vamos dizer, a base do kart profissional é na Europa. Então, quando a gente sai daqui e vai para a Europa, é tudo diferente, ou quase tudo. Então, é mais difícil. Então, o pessoal lá, desde criança, já está acostumado com o procedimento, com os equipamentos, tudo. Quando a gente sai daqui para lá, a gente tem que aprender muita coisa. Então, realmente, é mais difícil. Então, é isso que você falou realmente. Mesmo o Senna, vamos dizer, não ganhou, mas as pessoas já viam nele algo muito diferenciado, então realmente isso faz muita diferença. E na época que ele competiu também no Mundial de Kart, inclusive a gente falou disso num papo com o pessoal do Acelerados, né? O Gerson Campos foi lá e entrevistou o Terry Fullerton, que é o grande rival do Ayrton nos anos do kart, e ele falava, o Fullerton, né, comentou que ele era já um piloto consagrado, profissional, vivia disso, e o Ayrton era um menino, né, ele falou, he was a boy. E é essa a diferença, né, Gastão? Quando o Ayrton chegou lá, já existiam profissionais que viviam do kart. É isso mesmo, é isso que eu estava falando. O Ayrton chegou lá competindo com caras que eram profissional do kart, que estavam lá há muitos anos. E o Ayrton novo, chegando lá, vamos dizer, novato, já chegou mostrando para que veio, né? Inclusive, aproveitando o gancho sobre o Terry Fullerton. Eu, depois de ter sido campeão mundial, eu tive a oportunidade de correr na equipe do Terry. Que legal! Eu corri, acho que umas 3, 4 corridas na equipe do Terry. Então foi muito legal também essa convivência, as histórias, os bastidores. Então realmente foi bem bacana. E que curiosidade que ele conta, né? Porque realmente o respeito dos dois era mútuo, né? Com certeza. O Terry, ele conta histórias que são muito bacanas dos bastidores. Então, realmente é isso. O Terry, ele já era um veterano lá, vivia disso. E quando chegou um menino jovem, brasileiro, que começou a andar super bem, eu falei, opa, quem é esse menino aqui? E eles corriam com o mesmo equipamento, inclusive, né? E era a DAP, né? Era uma equipe de fábrica, é uma das favoritas, né? E não deve ser fácil para o cara que é entre aspas, o dono da equipe ali, estava ali já estabelecido. Como foi com a Ayrton quando ele foi para a McLaren? O Prost já era o rei da McLaren, chega um novato lá incomodando, foi mais ou menos essa situação lá, né? Com certeza. E o Terry até falava que desde o começo já percebi esse lado do Senna, de buscar sempre a vitória, e ele viu que o Senna realmente era diferenciado, porque quando estava na competição, o Senna não queria saber se era amigo ou não, ele queria focar na competição. Então o Terry até falava que ele, pô, eu já tô aqui há bastante tempo, eu mando aqui querendo entrar no meu espaço. E bom, era simplesmente o Ayrton Senna, né? Quer dizer, a gente agora conhece toda a história, mas para quem estava realmente começando, vem um garoto aí do Brasil
por mais que tenha ganhado tudo, né? O Ayrton já no Brasil já tinha feito, né? Ganhou Paulista, Brasileiro, já tinha ganhado tudo. Mas chegar lá na Europa era diferente, né? Não era a época da internet, você não via os vídeos da corrida. Ele deve ter desembarcado como um anônimo mesmo lá, Com né? certeza, ninguém sabia quem era o Ayrton, mas sabia que ele tinha um histórico no Brasil, só que a gente nunca sabe, saindo do Brasil, chegando lá, o que vai acontecer. E ele chegou realmente já, obviamente já mostrou-se que era um piloto fora de classe mesmo. E até para explicar para o pessoal, o Mundial de Kart, né? Eu, por exemplo, tinha a impressão que era tipo uma Copa do Mundo. Você tem lá um mês de competição, você tem a primeira fase, a segunda fase. Não é nada disso, né, Gastão? É velocidade mesmo. É praticamente um fim de semana. Vocês passam ali treinando um pouco ali na pista durante a semana e já é eliminatória e pega a final. Quem ganha a final é campeão do mundo, né? Não tem espaço para erro, né? É assim, o Campeonato Mundial, ele teve, né, vamos dizer, nos últimos anos, bons anos, algumas... Regulamentos. Assim. Isso, regulamento. Então, assim, mas hoje em dia, na minha época também foi, aí mudou um pouco, mas a grande maioria dos mundiais é decidido em uma semana. Então você, sei lá, na época que eu fui campeão mundial, tinham 130 pilotos do mundo inteiro, mas só 34 iam para a final. Então, quer dizer, você fazia a tomada de tempo, aí as baterias classificatórias, pré-final e final. E tudo isso em uma semana. Então, realmente, você tinha que estar com tudo em ordem para poder disputar o título. E só os melhores do mundo, só né? Quem corria na sua época mesmo? Quem é contemporâneo da sua época? Eu acho que o mais famoso aí, que realmente teve muito sucesso para frente, foi o Jenson Button. Jenson Button, que é campeão mundial de Fórmula 1. Então, quando eu fui campeão, ele foi vice-campeão. Então, realmente, ele também. Ele estava começando, também era jovem, chegou também vice-campeão do mundo e realmente também era um piloto que dava para ver que tinha um futuro brilhante. E você, no kart, além de correr com o Jenson Button disputando e ganhando do Button no Mundial, você também teve o privilégio de correr de kart, não competindo, claro, mas num amistoso, digamos assim, com o Ayrton Senna. Mas é verdade que não tinha amistoso com o Senna, né? Não. Mesmo que fosse brincadeira, a corrida era para valer, né? Não, o Ayrton, isso estava dentro dele. Tudo que ele fazia, ele queria ganhar, independente se era brincadeira ou não. E isso foi uma situação que para mim nunca vou esquecer. Foi em 93 e o Ayrton estava em São Paulo e ligou para o Maurão, que tinha sido mecânico do Senna nos anos que ele corria aqui. Grande Maurão. Ligou, Maurão, pô, você não tem uns pilotos para trazer, eu vou estar no fim de semana tal pra gente brincar? Legal, tenho meus pilotos, eu levo, a gente brinca. E foi isso que aconteceu. E eu tive a oportunidade de passar um dia inteiro na pista do Senna, do kartódromo que ele montou, e a gente ficou o dia inteiro brincando lá com ele. Mas não, agora me conta assim, como é que é? A pessoa te liga e fala, você não quer andar aí com o Ayrton Senna de kart? Pô, que convite é esse, Gastão? Realmente é um convite que eu até fiquei espantado. É brincadeira, pegadinha do malandro isso aqui, né? E aí você foi, como é que vai? Vai chegar lá e você vê um capacete famoso, esse aqui, o capacete que todo mundo conhece. Como é que era estar ali na mesma pista? Não, foi realmente uma experiência incrível, porque eu estava começando a andar de kart. Então, quer dizer, eu tinha 1 ano de carreira. E para mim foi uma experiência incrível. E o que mais me chamou a atenção foi que o Senna já era tricampeão mundial de Fórmula 1. O kart para ele era uma brincadeira, de vez em quando ele brincava. Mas quando ele pôs o capacete e andou, quer dizer, dava para ver que ele realmente era de outro, vamos dizer, planeta. Porque ele chegou e a gente era jovem, super jovem, andava todo dia no kartódromo, mas ele não andava. Era um negócio que ele fazia de vez em quando. E chegou lá e andou junto com a gente já. Vocês também não deram moleza pra ele, né? Eu imagino, todo mundo quer ganhar do Ayrton Senna. Lógico, mas óbvio que a gente tem um super respeito, mas a gente também queria mostrar talento, então foi realmente uma experiência incrível. Inclusive uma história legal para você ver como é que o Ayrton ele era, né? A personalidade dele. Ele estava sem macacão, sem nada, estava com um agasalho, pôs o capacete e foi sem luva. Ele, vambora, encheu o tanque, vambora sem luva. Aí demos umas voltas, quando parou, aí eu falei, puta, ele tá sem luva, eu tinha uma reserva. Aí cheguei pro Ayrton, eu tenho essa aqui. Ele, obrigado. Aí pôs a luva e foi. Então para ele não estava preocupado se estava de macacão ou não, ele queria andar.
Ele que fazia os ajustes, ele que punha gasolina, ele que fazia a calibragem. Então você realmente via que ele era muito diferenciado. Isso pra gente foi uma escola, foi muito importante ali ver, apesar de tricampeão mundial, super famoso, super sucesso, fazer o que ele estava fazendo. A gente falou, pô, eu acho que isso aqui é a melhor lição que a gente podia ter, né? E você, então, 2 anos depois, você foi campeão mundial de kart, então dá pra dizer que teve um pouquinho do Ayrton nesse título também, né, Com Gastão? certeza, é o que eu falei, acho que foi uma experiência para mim incrível. E depois de 2 anos eu fui campeão mundial, então para mim realmente foi uma emoção muito grande. Inclusive na época até dediquei o título ao Senna, porque realmente foi um título que ele queria realmente ter, inclusive na pista dele, ele comentou isso aí, que putz, o que faltou na minha carreira foi um título mundial de kart. Então realmente para mim foi uma honra poder ter ganho o título. E legal, né? Esse legado então do Ayrton que deixou para a geração sua de kart, que foi campeão mundial de kart, e você também hoje, embora já aí já está na parte de atuação de manager, você também pode falar que tem outros talentos aí trilhando esse caminho e também chegando aí para representar o Brasil agora no Mundial de Kart, quem sabe futuramente na Fórmula 1? Com certeza, até minha carreira eu fui até a Fórmula 3 e aí por diversas razões eu acabei parando e eu vi que na minha carreira realmente faltou um trabalho profissional, uma gestão profissional. Foi aí que quando eu parei, eu decidi montar minha empresa de gestão de carreira de piloto para realmente ajudar pilotos a desenvolver a carreira. E nesses anos eu trabalhei com diversos pilotos e atualmente estou trabalhando com o Caio Collet, que é um dos jovens talentos que o Brasil tem. E ele realmente tem tido uma carreira fantástica. O ano passado ele foi 3º lugar no Campeonato Mundial de Kart, um feito que há quase 2 décadas o Brasil não fazia. Então vamos fazer o seguinte, aqui é velocidade, pessoal. Vamos falar já com o Caio Collet, tá vendo? Vocês vão ver, tem uma mágica aqui no YouTube. Antes vou agradecer, Gastão. Obrigado mais uma vez pelos papos. Valeu. Vamos ver se o Caio aparece aqui rapidinho. Vamos então ver, vamos fazer essa mágica. Valeu. Opa, e aí, ó, o cara é rápido mesmo, hein, Caio? Pô, como é que você chegou tão rápido aqui assim, meu? Acho que teve alguma maracutaia aí, alguém fez um truquezinho, mas a gente não vai falar aqui, né? YouTube, vocês sabem, é tudo improvisado. Mas Caio Collet, então estamos aqui com ele, é óbvio, já tinha combinado, ele estava aqui esperando nos bastidores para falar. Conta para mim então, primeiro, Caio, a gente estava falando do 3º lugar que você teve no Mundial de Kart. Cara, que resultado incrível, né? Porque realmente o Brasil há muito tempo não tinha um resultado desse, né? Um pódio. E é piloto do mundo inteiro, né? Que você competiu lá. Primeiramente queria agradecer a presença aqui. E bom, foi a semana do Mundial, foi uma semana muito intensa. Uma semana antes eu até tive um problema com a coluna e tal, mas na semana do Mundial a gente trabalhou bastante e todo o esforço que a gente fez no ano inteiro valeu a pena no final. Pô, já com problema de coluna, eu que sou mais velho tenho problema de coluna, mas você tá com quantos anos agora? Eu tô com 14. Mas o treino também é puxado, né? Sim, que uma semana antes tava bem complicado andar na pista, tava com muita borracha e eu acabei pegando uma zebra e acabei caindo com mau jeito. E aí eu tive um probleminha, mas graças a Deus na semana da corrida não influenciou muito. E as pistas da Europa são bem diferentes da do Brasil, né? Eu ouvi falar que essa coisa da borracha mesmo é super diferente, né? Sim, então, na Europa aqui, vamos supor, o pneu é diferente, lá muito mais pilotos também. Então a pista, o asfalto também é outro, então vai acabando, vai mudando bastante. E você falou que tem 14 anos e ainda assim, quer dizer, é muito legal isso. Seu ídolo nas pistas é o Ayrton Senna, né? Conta como é quem que... Deve ter sido seu pai, provavelmente, que te mostrou as corridas do Ayrton. Como é que você teve contato com esse universo do Ayrton? Foi a partir do meu pai mesmo, que quando eu comecei, eu já sabia um pouco da história, mas meu pai que me contou a maioria das coisas, tudo que aconteceu com ele. E você vendo assim, no vídeo deve ser difícil imaginar como um cara como o Ayrton fazia aquelas coisas que eram fantásticas. Você agora como piloto, deve ser... Infelizmente não presenciei, mas pelos vídeos que eu vi, dá pra ver que é uma coisa diferente dos outros. E o que te inspira mais, né, cara? A gente sabe que o Senna era o rei da chuva, velocidade pura, né? Na pole position ele era praticamente imbatível. Qual característica do piloto Ayrton Senna que você tenta trazer para sua carreira também? Principalmente ele é um exemplo em quase todos os aspectos para os pilotos jovens como a gente, mas a personalidade dele é que inspira a gente bastante. Isso é um ponto chave para a gente, é muito legal.
que ponto da personalidade, assim, por exemplo, muita gente que fala aquela briga que ele teve, o Prost um ano tirou ele em 89, em 90 ele vai lá e dá o troco. A gente sabe que aquele acidente, enfim, não é a melhor maneira de decidir um mundial, sim, mas muita gente elogia essa atitude de realmente mostrar ali que na pista ele acabou dando um troco no Prost. É mais ou menos por aí que você pensa? Não, ali foi mais um olho por olho, mas a personalidade, eu digo como ele trata as pessoas, o jeito que ele é. Então legal, então Caio Collet, boa sorte mais uma vez, aí, mais um piloto se inspirando no Ayrton Senna e quem sabe também trazendo muitas alegrias para o Brasil. Boa sorte, Caio. Obrigado. Valeu, até a próxima. É isso aí, pessoal, que papo legal sobre o Mundial de Kart, então aproveita e curte aí, compartilha com os amigos e também se inscreva no canal Senna TV, tá bom? E lembrando que você pode ver os outros vídeos conferindo, estão passando aqui no vídeo também, e claro, os produtos da Ayrton Senna Shop disponíveis no site, tá bom? Valeu, até mais!